autor resolveu dizer que a nossa luz tem que brilhar sem que tenha outro instrumento. Que cabe a nós fazer com que nossa luz brilhe, não é? E que assim então possamos expressar um pouco daquilo que a gente sabe ou que pensa que sabe, né? Isso vem de uma passagem do Evangelho de Mateus que diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Tem uma cadeira aqui, Eliana. Bem-vinda, amiga. Então, vamos entender o que essas frases querem nos dizer, né? Vós sois a luz do mundo. Por que ele está dizendo que nós somos a luz do mundo? Que poder é esse que nós temos? Ora, que luz é essa? De onde vem essa luz? E lá embaixo ele diz: e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Dizem na minha terra que filho de peixe, peixinho é. Onça, filhote de onça, nasce pintado. Ou seja, a descendência traz as características daquele que deu para mim a sua herança, genética ou qualquer que seja. Se o Cristo está afirmando que nós somos filhos do nosso Pai que está nos céus, então nós temos essa herança que vem dele. Essa herança dentro do Espiritismo, das falas do Espírito da Verdade, no livro dos Espíritos, a primeira pergunta de Kardec não é? O que é Deus? E o Espírito de Verdade diz: é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ou seja, é a nossa causa, é de onde nós todos viemos. Temos então a herança dele em nós. E como que essa inteligência é expressada através dos tempos? Como uma fonte de luz. E todas as filosofias antigas dizem: temos em nós a centelha divina, temos em nós o fogo da vida, temos em nós a força do Criador. São diversos modos de se falar e sempre representando algo que ilumina, que brilha, que é como um fogo, uma chispa, uma chama, uma centelha. Então, é a essa luz que o nosso bom mestre estava se referindo. Que deixemos então brilhar esta luz, que não coloquemos sobre ela um alqueire. O alqueire, na época de Cristo, era uma cesta que usavam como medida para medir os grãos. Então, aquela cesta de vinho, de sei lá do que material que era feito, essa cesta determinava quanto de grão tinha ali, né? Então, chego numa loja ou num mercado qualquer, eu quero um alqueire de feijão. Aí vem uma cesta daquela padronizada, uma medida padronizada para os grãos, em forma de uma cesta. Então, não nos adianta
acender a nossa candeia, ou seja, acender a lamparina e colocar sobre a lamparina acesa uma cesta, porque essa cesta vai diminuir a luminosidade que aquela lamparina poderia estar dando no ambiente, não é? E uma cidade que se coloca no alto, que é construída no alto de um monte, não tem como ser escondida. Todos conseguem vê-la de onde quer que estejam mais abaixo, não é? Então, do mesmo modo, essa candeia acesa, essa lamparina acesa, deve ser colocado no velador, ou seja, naquele suporte mais alto em que a gente coloca a lamparina, para quê? Para que ela alumie o ambiente, né? E assim também, então, devemos ser nós, fazendo com que essa luz que nós já temos desde a criação, desde quando saímos dessa fonte primeira e viemos nos distanciando e experienciando até que desenvolvemos a nossa consciência e que então essa consciência brilhe, porque essa consciência é a herança do Pai em nós, né? E aí então os Espíritos também nos falam, mas onde estão escritas as leis de Deus? Onde estão escritas então as leis desse nosso Pai? Para que a gente possa saber como melhor andar, como melhor seguir, para que possamos então fazer este Pai se mostrar em nós. E o Espírito de verdade é pontual na consciência, na nossa consciência. Aí está a fala do nosso Pai. Aquela fala que, quando a gente menos percebe, sussurra dentro da cabeça da gente como um pensamento nosso. Olha, não faz assim. De tal modo melhor. Eu acho que eu devia fazer assim. Ou então, tenha cuidado. É aquela mesma fala que a mãe fala. Leva o agasalho. Mas mãe, está esse calorão todo. Leva o agasalho. E no fim da tarde a coisa esfria e a gente passa frio. Ou segue o que a mãe disse e está protegido e agasalhado, né? Então, é nesta consciência, através dessa consciência, dessa fala sutil, que se expressa dentro de nós, que nós expressamos, ouvimos então essa consciência. E diz, no Livro dos Espíritos, comentado por Miramês, um espírito, né, Miramês, ele diz: a consciência é uma forma de pensamento secreto que somente aquele que o gerou pode perceber. Somente aquela chama dentro de mim é que percebe, é que é capaz de enxergar, de perceber esse pensamento. A sua voz não deixa de ser a voz de Deus, porque não é filho de peixe, peixinho é. Então, se é esta chama divina que está falando em mim, então é o próprio Deus que está falando em mim. Procuremos nos familiarizar com a nossa consciência, que ela nos levará aos preceitos mais iluminados que possamos suportar, garantindo a estabilidade do nosso mundo interno. Então, essa fala da consciência, que é aquilo que os nossos irmãos espíritas, de um modo muito espíritos, na verdade, nossos irmãos,
falam para nós do mundo de uma forma muito simples: filha, ouça o seu coração. A fala do coração é essa fala sutil que nos chega e que nos diz como que devemos seguir, não é? Mas ela nos levará aos preceitos, ou seja, aos hábitos, àquilo que nós repetimos, com mais as normas que repetimos com mais frequência, não é? Mais iluminados que possamos suportar, claro. O Pai não vai nos dar algo além daquilo que a gente pode carregar, não é? Mas aquilo que é bom, Ele também não vai procurar ser muito econômico, não. Ele vai nos dar sim, mas também dentro da medida que possamos bem usar e que precisamos bem usar. Garantindo assim, então, todas as vezes que ouvimos essa fala dentro de nós, a gente então tem por garantia o nosso equilíbrio interno. Por quê? Porque a gente vive mais em paz, a gente vai confiando de que não estamos sozinhos, a gente vai percebendo essas informações, e quando a gente não segue, vai havendo um incômodo, até que a gente resolva seguir. E se realmente não segue, quebra a cara. É sempre assim. E quando a gente segue, às vezes a gente está nadando contra toda uma correnteza. Às vezes a gente está indo contra tudo aquilo que nos falam. Mas dentro da gente diz, é assim. E aí a gente tem a coragem de seguir. E parece que não sei o que vai dar, não sei o que vai dar. E lá na frente a gente olha para trás e diz, que bom que eu fiz assim. Era exatamente o que tinha que ser feito. E a gente começa a entender o que é essa fala do coração, o que é essa fala da nossa consciência. E aí, no item 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao mal? Ou seja, qual o meio mais prático de ouvirmos a nossa consciência, em outras palavras? E aí, o Espírito de Verdade responde, um sábio da antiguidade falou, disse, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, a verdade do outro necessariamente não precisa ser aquilo que eu estou pronto para ter agora. Obrigada. Mas aquilo que fala dentro de mim é aquilo que eu sou. Então, conhece-te a ti mesmo para saber qual a melhor maneira de você seguir no seu caminho e tirar as arestas, a parte mais bruta, mais endurecida que ainda resta para tirar dessa luz que está dentro. Vamos tirando aos poucos o alqueire de cima da lamparina, né? E diz mais, dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito. Todos os dias, a cada dia, a cada noite, antes de dormir. O que eu fiz? O que eu fiz hoje no meu dia? Como eu aproveitei o meu dia? O que eu podia ter feito e não fiz? Quantas oportunidades eu tive de servir? E quantas eu aproveitei? E quantas eu desperdicei? E servir é desde
oferecer um copo de água para o amigo que está ao lado, preparar a mesa do jantar, enquanto a esposa faz o alimento, cuidar dos animais para que o tratador, a pessoa que está tratando, possa fazer outra atividade que é mais urgente no momento, arrumar a minha cama quando eu me levanto, para que eu possa fazer com que ou a empregada, ou a parceira, ou um irmão, ou alguém da casa, possa fazer aquele trabalho. Mas eu estou com tempo, eu posso fazer. O que então a gente faz no nosso dia e o que a gente deixa de fazer? E não adianta eu me perguntar isso amanhã, o que eu não fiz ontem, porque já não vamos nos lembrar. Tem que ser no mesmo dia. Né? E com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância? Sobre se fizestes alguma coisa que feita por outro, nós censuraríamos. Será que no nosso dia teve alguma fala que eu tive em relação a alguém, que se esse alguém tivesse de mim aquela mesma fala, eu não iria gostar? Teve alguma atitude que eu fiz para alguém e que se fizessem para mim, eu não aceitaria ou me magoaria profundamente? Teve uma ajuda que me pediram e que por eu estar com pressa, eu disse, depois eu faço. E era necessário que fosse naquela hora? E que se fosse eu que estivesse pedindo, como eu me sentiria? Sobre se obrastes alguma ação que não ousaríeis confessar, será que fizemos alguma coisa que deixamos ali, procuramos deixar escondido? Será que no nosso trabalho, de repente, a gente pegou uma caneta que estava lá e que pertence à empresa, e que a gente diz, tem tantas, deixa eu pegar aqui e põe dentro da minha bolsa? E que o diretor chega e fala, mas cadê a caneta que estava aqui? E ninguém pegou? Né? Pequenos exemplos, desde aí até os maiores, como usurpar dentro do poder público aquilo que poderia estar sendo destinado àqueles que mais necessitam, como dentro da minha casa, na hora da refeição, eu saber que tem tantos pedaços ali de bife e que meu irmão não chegou a tempo, e se ele ainda não chegou, eu estou querendo, eu pego também o bife que é dele. E aí a mãe chega depois e pergunta, mas quem é que comeu esse bife? Não é ninguém, não foi, não sei. Será que eu teria coragem de confessar? Isso das pequenas coisas, sem falar nas grandes coisas, que aí essa consciência realmente bate pesado dentro da gente, dói quando a gente pisa realmente na bola, não é assim? Fica uma coisa dentro que a gente tenta se justificar, não, mas foi por isso, não, mas foi por aquilo, não, mas eu estava com tanta fome, mas ele não viria se ele não viesse, outro ia comer, e não sei o que, papapá, e assim a gente vai justificando
E aquele incômodo vai ficando dentro da gente. Porque essa consciência não tem como ser enganada. Até aquele que mais faz de atos brutos, de brutalidade, de criminalidade, ele sabe, dentro dele, ele sabe o que ele está fazendo. E dentro dele pesa, mesmo que ele não queira enxergar, como nós muitas vezes não queremos enxergar, os pequenos detalhes que nos acontecem, que a gente faz. Perguntai ainda mais. O Espírito de verdade estava ali, na verdade foi Santo Agostinho quem escreveu essas respostas. Se aprovesse a Deus, essa é, hein? Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria eu que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? E se a gente cai morto aqui, ali fora na calçada, no fim de cada dia nosso, ou no meio de cada dia nosso, teríamos algo a esconder desses irmãos que tudo veem? Eles veem especialmente os nossos pensamentos, aqueles que a gente não tem coragem de confessar e que acha que não tem ninguém vendo e que eles não fazem nada. Ah, tal pessoa dentro de mim, não sei o que, não, né? E o pensamento fica e a gente repete aquilo em relação a determinada coisa ou em relação a alguém. E se eu morro nessa hora? São exatamente esses que vibram de modo igual a esse tipo de vibração de pensamento que eu vou encontrar ali me esperando. E cada pensamento cria, porque o pensamento é a voz primeira dessa consciência. Não é através de um pensamento que chega essa fala em nós? Então, não é à toa que os Espíritos dizem que eles se comunicam pelo pensamento, que eles criam pelo pensamento. Então, se morrêssemos hoje, o que é que nós pensamos durante o dia? Como dirigimos o nosso pensamento? As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precisa ser curado. Apenas isso. Detectamos um detalhe que nós precisamos mudar. Não adianta a culpa. Não podemos ficar envoltos na culpa, porque a culpa não leva a nada. A função maravilhosa da culpa é fazer com que detectemos o erro. A partir do momento que vem aquele peso dentro, a partir do momento que vem aquela sensação, não devia ter feito, não devia ter falado, pisei na bola. Não adianta continuar pensando nisso, adianta dizer, agora como é que eu faço melhor? Porque aí sim a culpa exerce a finalidade dela, que é apontar. Apenas isso. Ela nos serve como um sinalizador. Ó, aqui está dando prejuízo, muda. Não repita isso, faça diferente. Só isso. E o nosso Pai, antes de justiça, é misericórdia. Então, se a gente bate com as botas, daqui a pouco, mas detectamos isso e dizemos, puxa vida, eu vou melhorar, amigo, me desculpa por eu ter feito assim, companheira, perdão, eu vou melhorar, eu vou mudar. E realmente, estar com firme propósito de mudar, posso bater as botas aqui daqui a pouquinho, eu espero que não, mas se acontecer, a gente vai estar bem amparado.
Aliás, em todos os momentos, a gente está sempre bem amparado. E então, os cristãos, todavia, isso é o nosso irmão Emmanuel, são filhos da luz. E a missão da luz é uniforme e insofismável, quer dizer, não tem sofismas, não tem trelelé, não tem melindres, não tem medida provisória que muda, não tem ajustezinhos a serem feitos, não. É insofismável, é reta, é direta, é clara, né? E a luz beneficia a todos, sem distinção. Não dá para a gente acender ou dizer que essa lâmpada só está iluminando um ou outro, um ladrilho ou outro ladrilho. Ela está iluminando todos que estão ao seu redor, tudo que está ao seu alcance. Não formula exigências para dar-se, afasta as sombras sem alarde, não precisa ficar fazendo e acontecendo para que ela se faça e ela penetre em todas as coisas. Espalha alegria e revelação crescentes, semeia renovadas esperanças, esclarece, ensina, ampara, irradia-se. Quando estamos agindo assim, somos a luz que o Cristo quer que brilhe e que resplandeça para todos os seres, para que assim a gente também consiga penetrar em todas as coisas, não por aquilo que eu falo que eu sou, mas por aquilo que eu faço, por aquilo que eu realizo, por aquilo que eu penso, por aquilo que eu desejo. Ou seja, expresso a consciência divina em mim. E fazer brilhar nossa luz é apagar todas as nossas imperfeições e refletir a luz pura do Cristo, que é outra boa pergunta. O mestre faria isso? O mestre pensaria nisso que eu estou pensando? Como que o mestre agiria nessa situação? O que o mestre deseja que eu faça agora? Né? Então, refletir a luz pura do Cristo em nossa vida, nos nossos atos, pensamentos, sentimentos e vibrações. É chegar à condição declarada por Paulo de Tarso. Que o Pai nos auxilie para que cheguemos a esse ponto. Já não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Quando chegarmos nessa unidade com o Cristo, já não iremos mais reencarnar aqui. Já estaremos num plano mais elevado. E ele disse que todos nós seremos um com ele, como ele é um com o Pai. Então, vale a pena a gente procurar ouvir essa consciência, porque é essa consciência que nos conduz ao Mestre. É essa consciência, é essa luz que brilha, que faz com que eu possa verdadeiramente ajudar. Quando a gente pede a paz, sejamos nós a paz primeiro. Façamos em nós a paz. Quando queremos a felicidade, façamos a felicidade em nós para doarmos essa felicidade ao outro. A gente não tem como doar o que não tem. Então, meus irmãos, aceitemos esse convite do nosso bondoso Mestre. Que a nossa luz brilhe, que ela resplandeça para iluminar todos aqueles que passarem pelos nossos caminhos, todos aqueles que precisarem do nosso recurso, da nossa ajuda, da nossa palavra, da nossa mão estendida.
do nosso olhar. Estejamos atentos para não perder as oportunidades. E quando a consciência chamar, está errado, perdeu a oportunidade, é hora de dizer, opa, na próxima eu vou seguir em frente e vou estar firme com aqueles que eu puder agir. E da melhor maneira que eu puder agir. Porque é isso que o Pai quer de mim. Na prece de Cáritas, maravilhosa, né? Tão necessária para essa época agora. No finalzinho dela, não vou lembrar agora a palavra exata, mas que eu seja como um espelho para refletir, ó Pai, que eu seja como um espelho para refletir a sua divina imagem, a sua divina bondade. Façamos então, sejamos esse Deus permanente em nós. Sejamos um como Cristo. Então, meus irmãos, é isso daí. E agora, para a gente limpar ainda mais os caminhos dessa chama, nada melhor do que limpar a aura através do passe e trazer para dentro do corpo físico a água fluidificada, para então emanar esta força por todas as nossas células. Né? Então, convidamos a todos a participarem do passe, convidamos a todos que permaneçam também, mesmo depois que forem à sala de passes, que permaneçam aqui em vibração, em oração, para todos aqueles que ali estão trabalhando e para aqueles que estão sendo tratados e que com isso também estarão recebendo todas as bênçãos desses nossos maravilhosos irmãos que estão aqui. Então, vibremos e aproveitemos para vibrar especialmente pela paz do nosso mundo, que não venha nenhuma outra imagem diferente, que nos vejamos todos juntos, com nossos irmãos todos e com o nosso querido Mestre, em volta do nosso planeta, lindo planeta Terra, emanando para o nosso planeta paz, fraternidade, compaixão, amor, esperança, nada diferente disso, nenhuma outra imagem. Unamo-nos assim, meus irmãos. Médiuns de cura, por favor, ocupem os seus lugares na Câmara de Passes.